Eu sei que muita gente não gosta desse homem, e por vários motivos que são completamente entendíveis aos olhos dos fãs. Porém, como todo personagem grande na obra de Naruto, precisamos falar da sua trajetória como shinobi até o dia da sua morte, sendo um dos primeiros ninjas a se formar na recém-criada Aldeia da Folha. Danzo Shimura tem uma história interessante no passado, e é por isso que iremos falar sobre ele no vídeo de hoje. Fique com a gente até o final do vídeo e conheça toda a história por trás do Danzo Shimura, um dos conselheiros de Konohagakure, além de também ser líder de uma organização à parte da vila, e dos comandos de até mesmo o próprio Hokage, o líder supremo da aldeia. Nossa história começa antes mesmo do nascimento do Danzo, quando seu clã se juntou aos Senju e aos Uchiha para formar a Vila da Folha. Como não sabemos muito desse clã, iremos começar falando dele. Bom, o clã Shimura foi um dos primeiros a mostrar apoio à nova ideia de paz do Hashirama Senju e do Madara Uchiha no fim das guerras. Junto do clã Sarutobi, eles chegaram em Hashirama e disseram que queriam se aliar a eles. Podemos confirmar essa informação vendo o início de toda a aldeia no capítulo 625, página 11. E algum tempo depois disso, nasceu o pequeno menino Danzo Shimura, que veio ao mundo ainda enquanto Hashirama estava vivo. Não sabemos muito sobre as condições em que Danzo nasceu, mas sabemos que em algum momento ele viu Hashirama lutar e ficou maravilhado com o formidável estilo Mokuton do primeiro Hokage. E quando Tobirama assumiu a cadeira de Hokage, Danzo ingressou na academia, onde estava entre os primeiros alunos a se formar. Desde que ele era apenas uma criança, ele conheceu Hiruzen Sarutobi, com quem se tornou o rival em tudo. Os dois criaram uma amizade e uma rivalidade parecida com a de Madara e Hashirama no passado, quando um queria ser melhor do que o outro. Porém, Hiruzen sempre estava um passo à frente do Danzo, em tudo o que faziam, e deixava Danzo frustrado às vezes. E podemos ter uma ideia de como os dois se conheceram, já que o clã Shimura e Sarutobi foram os primeiros a se aliar à vila. Logo, eles poderiam ter uma relação um com o outro, ou sendo uma relação amigável e parceira, ou de rivalidades. Mais tarde, durante a Primeira Guerra Mundial Shinobi, Danzo fez sua parte na unidade de escolta do segundo Hokage, ao lado do time Tobirama. Todo esse grupo consistia em Danzo, Kagami Uchiha, Torifu Akemichi, Hiruzen, Koharu e Homura. E no meio da guerra, todo o pelotão foi cercado pelo esquadrão Ginkaku de Komogakure. Após pararem para pensar uma estratégia de fuga, o time chegou à conclusão de que alguém deveria ficar ali como isca. Isso resultaria na fuga e sobrevivência de todos os outros do esquadrão. Danzo lutou contra sua própria mente para se tornar voluntário, pensando em se voluntariar, mas com medo da morte. E como Hiruzen proclamou para assumir o papel, Danzo chamou a si mesmo de fraco, enquanto ao mesmo tempo estava aliviado. Após ouvir as possíveis últimas palavras do Hiruzen, Danzo discutiu com ele, dizendo que ele deveria ser a isca. Danzo se mostrou bastante incomodado, pois mais uma vez Hiruzen estava à sua frente. Porém, o Tobirama interrompeu a briga dos dois, dizendo que dessa vez eles tinham que trabalhar juntos para sobreviver. E o Tobirama pediu para os dois deixarem a rivalidade pessoal de lado. E logo após isso, ele diz que ele mesmo será a isca. Isso deixou o Danzo inconformado, porque o Tobirama era o Hokage e o ninja mais importante da vila, estando acima de todos os outros. Mas após isso, o Nidaime diz que eles são os jovens da Vontade do Fogo, que iriam sobreviver e guiar a nova geração da Vila da Folha. Depois de dar suas palavras finais, Tobirama nomeia Hiruzen como o terceiro Hokage, deixando o Danzo bastante surpreso e arrependido. Após dizer suas últimas palavras e dizer para Hiruzen cuidar da vila e de todos que viviam lá, o segundo Hokage parte para sua última missão. Com esse sacrifício, o resto do time de escolta do Tobirama consegue escapar e voltar para a vila com segurança, mas às custas da vida do Hokage, infelizmente. Foi a partir daqui que o Danzo mudou um pouco o seu jeito e começou a levar a rivalidade entre os dois realmente a sério. Com Hiruzen vencendo pelo título de Hokage, Danzo começou a planejar algum dia alcançar o título e tirar o seu amigo do poder, assumindo as operações mais clandestinas da vila, coisa que o Hiruzen tinha conhecimento, mas escolheu não interferir em suas ações. A partir daqui, ele criou a subsidiária da Anbu, chamada Hut, com a organização sobre o seu comando direto sem decisões do Hokage.
Dentro desse grupo, o próprio Danzo escolheu a dedo vários jovens shinobi com potencial suficiente para se juntar a ele. Durante a Terceira Grande Guerra Mundial Shinobi, Danzo concordou em fornecer ajuda a Hanzo de Amegakuri, com propósitos terríveis. Aqui ele queria receber ajuda para reivindicar o título de Hokage, enviando algumas das suas forças para lidar com a Akatsuki, mas todas elas acabaram sendo dizimadas pelo Nagato. E isso abriu uma brecha para o evento que levou à morte de Yahiko. Foi nessa parte da história que a Akatsuki se tornou aquela organização do mal, como nós conhecemos durante toda a fase Shippuden. Comenta aqui embaixo se você quer que a gente traga para vocês a história da Akatsuki, desde a sua formação, quanto os seus líderes e etc. Voltando para a história, no anime é revelado que Danzo manipulou Hanzo para unir forças com ele contra a Akatsuki, usando cadáveres de shinobis de Ame como uma falsa prova contra o grupo, alegando que eles foram mortos pela Akatsuki. Na verdade, eles eram membros da Raiz, disfarçados de shinobi de Uwa, que foram mortos durante a fúria do Nagato, que originalmente estavam sendo usados para interromper um tratado de paz entre Konohagakure e Uwagakure. Tudo isso por causa do Danzo e sua busca para fortalecer Konoha. Parece que ele queria usar os mesmos métodos que Madara Uchiha, já que ele menosprezava os ensinamentos de paz do Hashirama e como Hiruzen os aprendeu e os passou para frente. Assim que os dois shinobi uniram forças, Danzo se aproximou da Akatsuki como um shinobi de Ame, chamado de Kanzo, os informando que Hanzo quer fazer negociações de paz, o que obviamente foi uma armadilha criada pelos shinobi. Após isso, Hanzo mandou sequestrar Konan e a usou como chantagem para a Akatsuki matar seu líder, já que achavam que eles queriam poder. Vários shinobis de Konoha também estavam nessas negociações, mas todos foram mortos pelo Nagato após seu estado de fúria. O único sobrevivente foi Hanzo, que conseguiu escapar. Olhando bem todo esse desfecho da história, vemos que ele foi crucial para a Akatsuki mudar os seus ideais e objetivos. Basicamente, foi Danzo que desestabilizou o grupo ao ponto de serem facilmente manipulados por Obito Uchiha. Mas antes de continuarmos o vídeo, vamos para uma perguntinha vinda diretamente do quiz da Divertido Anime. Qual era o objetivo de vida que o Danzo tanto queria alcançar? Tempo: 5 segundos. Acabou o tempo. A resposta é o posto de Hokage. Danzo sempre almejou ser o Hokage da vila, tanto que já planejou até assassinatos. Mas isso você vai entender mais pra frente. Fique aqui conosco até o final desse vídeo que você vai entender todos os crimes desse ninja. Ah, e já dá uma conferida marota se você já está inscrito no canal. Caso não esteja, se inscreve aí e deixa seu like para dar uma forcinha. Agora vamos voltar pro vídeo. Em algum momento, Danzo também teve negócios com Orochimaru, que o acompanhou ao orfanato de Konoha. Nesse tempo, Danzo já havia recrutado Tatsuma Aburami. Ao chegar no orfanato, ele armou fortemente um ex-agente da Anbu, Nono, para se infiltrar em Uwagakure. Sua missão seria confirmar as informações sobre o que aquela vila estava planejando. Logo depois, Danzo percebe Kabuto espionando pela janela e decide também recrutar esse menino para essa missão. No entanto, conforme o tempo vai passando, Kabuto e Nono se tornam ativos na route, muito perigosos para serem deixados vivos. Com isso, Danzo decide que iria descartar os dois de uma vez só. Ele então engana Nono com lavagem cerebral para matar Kabuto. Danzo envia Orochimaru para garantir que não houvesse sobreviventes, mas isso não acontece conforme as suas ordens, já que o Orochimaru deixou o garoto vivo e colocou o Kabuto sobre sua proteção sem o conhecimento do líder da Anbu Raiz. Em algum momento, Orochimaru também substituiu o braço direito do Danzo pelo do Shin Uchiha, infundindo um membro com o DNA do Hashirama Senju para modificar sua energia física e dar maior controle de poder para ele. Um tempo mais tarde, Hiruzen procurou acabar com o derramamento de sangue da Terceira Guerra Mundial Shinobi, e ele fez isso através de uma trégua. Mas Danzo mostrou uma desaprovação, sentindo que tal ato estava cuspindo na memória dos shinobis de Konoha, que haviam morrido até agora. Compreendendo a intenção do Danzo, Hiruzen decidiu assumir a responsabilidade pelas perdas, deixando o cargo de Hokage. Essa foi a verdade sobre como existia um terceiro Hokage em Konoha, mas o quarto já havia morrido quando a série começou. Hiruzen não queria realmente se aposentar,
mas tentando apaziguar a situação com o Danzo, ele se ofereceu para deixar o cargo de Hokage. E com isso, temos um caminho diferente dos outros 2 Hokages anteriores, que tiveram que morrer para que o cargo fosse passado adiante. Em uma reunião com o Conselho do País do Fogo, Danzo sugeriu fortemente que Orochimaru se tornasse o 4º Hokage. Mas antes que fosse decidido, Hiruzen apontou que Orochimaru tinha crescido com fome de poder e mostrava sinais de intenções sinistras. No final das contas, Minato Namikaze foi eleito como 4º Hokage por escolha de todos na reunião, exceto do Danzo, que desaprovou. Ele então diz que seguir a ideologia do Hiruzen acabaria destruindo toda a Aldeia da Folha. Algum tempo se passou, e em uma noite de lua cheia, Obito Uchiha deu início ao seu plano de destruir Konoha. Para isso, ele roubou e invocou e controlou a raposa de 9 caudas com o seu Sharingan, e esse ataque custou a vida de Minato e de vários ninjas. Durante o ataque a Konoha, Danzo insistiu que o clã Uchiha não fosse autorizado a se juntar à defesa da vila, temendo que algo acontecesse, como se existisse alguém como Madara Uchiha e usasse esse momento para se aproveitar da situação e usar a besta contra Konoha. No final das contas, ele convenceu Hiruzen a fazer com que o clã Uchiha protegesse diretamente os cidadãos e evitassem confrontar a raposa. Depois que o ataque finalmente acabou, Danzo foi um dos anciãos a suspeitar que o clã Uchiha estava por trás do ataque. Afinal, o Sharingan dos Uchiha era capaz de controlar as bestas com cauda, como eles quisessem, tendo o exemplo de Madara anos atrás. E com isso, ele começou uma operação de espionagem sobre eles, realocando os Uchihas para os arredores da vila. Com o 4º Hokage se sacrificando para deter a Kurama e salvar a sua vila, Hiruzen humildemente retornou seu papel de 3º Hokage, novamente com a desaprovação de Danzo, que sempre teve a vontade de se tornar Hokage, mas nunca havia conseguido o cargo. Depois disso, ele se aproximou do jovem Kakashi Hatake, que estava de luto, e começou a manipular a cabeça do garoto, dizendo que eram ordens do Hiruzen para as crianças, mesmo ninjas de alto escalão como Kakashi, para não ajudar na batalha contra a besta, convencendo Kakashi de que ele foi impedido de possivelmente salvar seu sensei e a esposa dele e que ele seria capaz de fazer isso. Essa conversa distorcida fez com que Kakashi pensasse que Hiruzen não era o melhor para o futuro da vila. E após isso, Kakashi concordou em se juntar à divisão raiz do Danzo e espionar Hiruzen para ele. Mais tarde, o 4º Hokage retornou a seu antigo posto, Danzo se mostrou inconsequente, querendo agir por conta própria, e foi nesse momento que ele tentou realmente se livrar do Hokage, planejando uma missão onde Hiruzen seria assassinado pela Anbu. Ele enviou vários membros da raiz para cumprir essa missão, e até mesmo chegou a sentar na cadeira do Hokage durante seu plano. Porém, logo após se sentar, ele foi abordado pelo Hiruzen, que revelou que Kakashi o informou sobre a tentativa de assassinato. Danzo agora temia pela sua vida, sabendo que ele seria executado por suas ações traidoras contra Konoha. Mas Hiruzen escolheu calmamente o poupar, e disse que manteria esse evento em segredo, com a condição de que o Danzo continuasse a dedicar a sua vida para proteger a vila. Ele logo se recompôs, e afirmou claramente que a fé genuína e a misericórdia de Hiruzen seria um dia o fim da vila, o que levou o 3º a admitir solenemente que poderia ser assim mesmo do jeito que ele falava. Mais tarde, ele se encontrou com Orochimaru, e Orochimaru fez outro implante no Danzo, pegando o seu braço e embutindo o Sharingan de Shin Uchiha, e o colocando ao lado de algumas das células do Hashirama Senju nas do Danzo. Mais tarde, as ações ilegais do Orochimaru foram descobertas pelo 3º Hokage, o que acabou forçando o Sannin a abandonar a vila. Quando soube disso, ele sabia que Orochimaru provavelmente iria para seu esconderijo com o clã Iburi. E nessa parte da história, Danzo já tinha ao seu comando um dos experimentos do Orochimaru, que acabou sendo bem sucedido. Sem Orochimaru ter conhecimento de que uma das suas cobaias havia sobrevivido ao experimento com as células do Sodaime, Danzo o adotou. Ele então colocou a criança com o poder no Mokuton sobre suas ordens e o nomeou de Kinoe. Com isso, ele enviou Kinoe para informar o clã da chegada do Orochimaru. O verdadeiro objetivo do Danzo era que Kinoe capturasse o Orochimaru, já que ele concordava com Hiruzen na questão de que Orochimaru era muito perigoso para o deixar ir embora sem mais nem menos. Ao longo dos anos, o Danzo continuou recrutando novos membros para a raiz.
incluindo Torune Aburame, que era amigo do Shino. 3 anos após a fuga do Orochimaru, Danzo começa a temer que o seu olho Sharingan roubado ficasse cego devido ao seu uso excessivo, e decidiu enviar Kinoi em uma tentativa de roubar o Sharingan do Kakashi como um substituto. Kinoi foi até sua missão, mas não conseguiu abandonar sua amizade, tendo optado por abandonar sua missão e deixando o seu líder furioso, lembrando o jovem shinobi dos seus deveres como membro da raiz. Kinoi insistiu que eles não deveriam atacar os aliados de Konoha, o que o Danzo disse que os únicos verdadeiros aliados da raiz são eles mesmos e que existem apenas para proteger a própria Konoha. Mas o garoto acabou por desaprovar as ações do Danzo, falando sobre os seus sentimentos e sobre o que ele acha ser certo e errado. Horrorizado ao ver o quanto Kinoi havia mudado, Danzo usou seu Sharingan para incapacitar e desacordar o menino, e fez com que um dos seus homens o levasse para ter o seu selo amaldiçoado ativado. Quando Danzo chegou à sala de cirurgia, ele descobriu que Kakashi havia libertado Kinoi e estava recuando com ele de volta para a vila. Mas apesar de correr, os membros da Anbu Raiz logo cercaram a dupla. Como Kinoi ainda estava sob o comando do Danzo e Kakashi havia invadido o território da Raiz, Danzo tinha total autoridade ali e tinha autorização para os matar, alegando que invadiram ilegalmente a base da Raiz. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, o terceiro Hokage chegou, revelando que Kakashi foi enviado sob suas ordens e que havia um pedido de convocação para ser entregue a Danzo. Incapaz de atacar, Danzo fingiu ignorar a carta que Hiruzen havia escrito e cancelou seus homens. Hiruzen então falou com ele sobre Kinoi e suas habilidades com o Mokuton, insistindo que Konoha precisava da liberação da madeira. Danzo então concordou em entregar Kinoi ao comando de Hiruzen, mas optou por não remover o selo amaldiçoado do mesmo. 3 anos depois desse ocorrido, uma suposta aliança entre Konoha e o País da Floresta foi feita formalmente. Logo, uma equipe de Konoha foi enviada para trocar pergaminhos secretos com os ninjas aliados em sinal de confiança. E a pequena equipe da Anbu, sob o comando de Danzo, foi enviada para observar sob suspeita de que os ninjas de Wood trairiam a vila. Se esse fosse o caso, a Anbu enviada teria a permissão para matar os inimigos e recuperar os pergaminhos. Kakashi então foi escolhido, ainda possuindo um grande respeito por suas habilidades, e um novo recruta chamado Itachi Uchiha, formando assim uma equipe de 2 homens para uma missão. Foi nesse momento que Kakashi e Itachi se aproximaram, e chegaram até mesmo a fazer parte da mesma equipe. 2 anos depois, quando a notícia chegou à liderança de Konoha de um golpe de estado planejado pelo clã Uchiha, e Danzo aproveitou as tendências pacifistas do Itachi e o convenceu a fornecer a ele e aos outros anciãos informações sobre as ações do clã. Mais tarde, Shisui Uchiha apresentou seu plano de cessar o golpe Uchiha lançando Koto Amatsumaki em seu clã para o conselho. E Hiruzen esteve de acordo com essa ideia, vendo que seria uma das formas mais pacíficas de acabar com o conflito, que poderia ser grande. Danzo, no entanto, estava determinado a proteger a aldeia à sua maneira, e não confiava que Shisui faria mesmo aquilo que ele disse. Acreditando que Shisui poderia tentar manipulá-lo também, ele então roubou o olho direito do Uchiha, o implantando em si mesmo, e querendo conseguir o outro também, assim matando Shisui. Mas acabou que o garoto conseguiu fugir das mãos da raiz, e naquela mesma noite ele se encontrou com Itachi Uchiha, o seu melhor amigo, entregando seu outro olho e confiando em Itachi para deter o golpe de estado, passando tudo o que aconteceu a ele para o seu amigo. Quando Hiruzen decidiu acabar com o golpe diplomaticamente, Danzo secretamente se encontrou com Itachi e o deu o poder da escolha, induzindo o mesmo a escolher matar o seu clã e poupar seu irmão Sasuke, ou ficar do lado deles e ter todos mortos, inclusive o Sasuke. Itachi lamentavelmente escolheu concordar em matar o seu próprio clã, e naquela noite tudo aconteceu dolorosamente. Itachi pediu ajuda de Obito e os dois juntos exterminaram todo o clã Uchiha, deixando apenas o Sasuke com vida e desmaiado nas ruas. Logo após tudo isso acontecer, Danzo disse a todos que Itachi havia feito isso por sua própria vontade, dizendo que ele cresceu desprezando todo o seu clã e que ele até mesmo buscou um maior poder ao roubar os olhos de Shisui. Enquanto todos acreditavam nessa história inventada,
Hiruzen percebeu a mentira, expressando seu desgosto pelas ações tomadas. Ao tentar justificar as ações, alegando que era pelo bem da aldeia, Hiruzen disse que os Uchihas faziam parte da aldeia, e que em toda a história da vila, a partir do momento em que se juntaram ao clã Senju, eles nunca cometeram um ato de traição contra Konoha. Não sendo capaz de confiar em Danzo e em seus métodos impulsivos, Hiruzen imediatamente o removeu do conselho, e também ordenou que a sua divisão raiz fosse dissolvida totalmente da aldeia. Logo após isso, um clone do Itachi se aproximou e ameaçou expor os segredos de Konoha, e ele faria isso para outros países caso Danzo machucasse o Sasuke. Ele então se encontrou com o Tobi aquela noite, mas suas motivações eram desconhecidas. Ao longo dos anos, apesar de sua divisão Root ter sido oficialmente dissolvida, Danzo continuou a manter ela secretamente ativa. Mais tarde, o quarto Raikage insinuou que a invasão a Konoha no Exame Chunin foi uma trama secreta dele com a Akatsuki, com a vontade de se desfazer tanto do Hiruzen quanto do quarto Kazekage. Porém, não se sabe se isso realmente aconteceu. Depois de ver o Hiruzen se sacrificar usando o selo do Ceifeiro da Morte para derrotar o Orochimaru, Danzo tomou uma decisão, querendo ensinar Sai a usar um poderoso Fuinjutsu, a fim de evitar que o mesmo acontecesse com ele. Durante o treinamento, Danzo observou que Sai poderia usar a energia emocional para reforçar o seu poder de ataque, mas também alertou o jovem para não ser vítima de suas emoções negativas. Essa é a história de fundo de Danzo Shimura. Não foi passado em Naruto clássico. Grande parte de tudo isso ocorreu antes do início da série. Então, agora vamos falar sobre a história na fase Shippuden do anime, onde ele aparece mais, porém não teve tanto tempo de tela. Comenta aqui se você acha que Danzo merecia ter uma exploração maior da sua história, ou se a que teve foi mais que o suficiente. Mas e aí, você gosta desse homem? Na fase Shippuden, ele teve uma estreia logo na segunda missão atribuída ao time 7, após o resgate do Kazekage Gaara. Danzo designou o Sai para o time Kakashi, como parte de um plano para assassinar Sasuke Uchiha sem fazer alarmes ou sem ninguém perceber. Para conseguir isso, Sai deveria fazer um contato com Orochimaru e iria entregar uma pasta com várias informações sobre a Anbu de Konoha. Isso seria basicamente uma ponte para que o Sannin aceitasse uma parceria com Danzo, para que os dois, assim, juntos pudessem destruir a Aldeia da Folha. A missão acabou sendo um fracasso, mas ao retornar para a vila, Sai pediu para que ele continuasse fazendo parte do time 7 temporariamente. Ele então conseguiu permissão do seu superior, mas ouviu dele que os sentimentos trazem ódio e o ódio causa guerras. E ele também teve uma breve aparição no arco dos 12 Ninjas Guardiões. No anime, Danzo foi mostrado sendo seguido por agentes da Anbu, sob as ordens da Tsunade. Quando ele foi receber informações da Aldeia da Chuva por Tatsuji, que era um espião dele em Amegakuri, ele e Tatsuji foram apreendidos pela Anbu e questionados por Tsunade, mas o interrogatório acabou não sendo concluído, já que o Sora apareceu e foi descoberto espionando. Mais tarde, quando Pain começou seu ataque a Konoha, Tsunade pediu ao sapo Kosuke para chamar Naruto Uzumaki de volta, já que ele estava no monte Myoboku, treinando o modo sábio, mas ele precisaria voltar para ajudar a defender a vila da Akatsuki. No anime, Danzo foi até Homura e Koharu para dizer a eles que Tsunade estava arriscando a possível perda do legado do quarto Hokage, além de arriscar entregar a Kurama para o inimigo. No mangá e no anime, Danzo esperou até que todos estivessem saindo da sala para matar Kosuke, assim querendo impedir o Naruto de retornar. Então ele reuniu sua raiz Anbu e os instruiu a não ajudar Konoha, esperando que as ações do Pain acabassem com a vila. Logo, ele usaria isso como desculpa para tirar o atual Hokage do cargo, acabando com o reinado da Tsunade como Hokage. Quando perguntado se os aldeões não morreriam com esse plano, ele alegou que as habilidades médicas da Tsunade salvariam a maioria das pessoas. Após a invasão, os líderes do País do Fogo e de Konoha se reuniram para uma reunião de emergência. Aqui, apesar dos esforços de Shikaku Nara, Danzo convenceu o Daimyo de que as ideologias pacifistas da Tsunade acabariam tornando Konoha fraca, e logo se apresentou como o tipo de líder que a vila precisava atualmente.
para fazer cumprir as leis e trazer ordem ao mundo. Após uma breve consideração, o Daimyo concordou em o nomear como candidato a sexto Hokage, mas ele ainda não era um oficialmente. Com isso, ele finalmente conseguiu o posto que tanto quis durante toda a sua vida. Porém, o que ele não sabia é que isso duraria muito pouco. Quando Danzo voltou da reunião, ele recebeu uma carta do quarto Raikage, informando da reunião dos Kage e as ações de Sasuke Uchiha. Como sua primeira ordem, Danzo ordenou a execução de Sasuke por traição, marcando o jovem Uchiha como um Nunekin. Embora ele preferisse confinar Naruto para proteger a Kurama, ele ainda estava ciente da recente popularidade de Naruto na vila. Isso porque o Naruto derrotou o Pain. Então o Danzo resolveu ter Naruto vigiado por seus agentes em todos os momentos. Isso até ele se tornar oficialmente o Hokage da vila. Ele também atrasou o assassinato da Anko Mitarashi, enquanto ordenava que os seus homens encontrassem Kabuto, já que o Kabuto possuía informações médicas que poderiam ajudar com o seu olho e o seu braço direito, que eram modificados. Mais tarde, Danzo partiu para a reunião dos Kage, com Torune Aburame e Fu Yamanaka como os seus guarda-costas, revelando o seu Sharingan no seu olho direito quando eles foram emboscados por shinobis do País da Floresta ao longo do caminho. Após a chegada no País do Ferro e o início da reunião, Danzo não participou ativamente dela, até revelar algo surpreendente. Ele fez questão de revelar aos outros Kage que Madara Uchiha estava envolvido com Akatsuki, e seria talvez o seu líder, deixando todos os Kages em alerta máximo, vendo que ele seria um perigo para a nação Shinobi. Mifune sugeriu que os 5 Kages formassem uma aliança em suas aldeias para eliminar a Akatsuki, e logo o Hokage seria o seu líder. Enquanto o quarto Raikage acusa ele e a Akatsuki, ele diz que não tem confiança suficiente nele para liderar uma aliança assim. E logo Ao expõe que Mifune está sendo manipulado por Danzo, dizendo que ele está usando um genjutsu para controlar Mifune, além de revelar que aquele olho direito pertencia na verdade a Shisui Uchiha, pois tinha uma cor de chakra verde. Ao já conhecia bem o tipo do chakra do Shisui, já que anos atrás ele e a sua equipe enfrentaram o Uchiha. E logo após toda essa descoberta e a confirmação de que ele não era confiável, o Zetsu Branco apareceu e disse que Sasuke estava por perto. Quando o Raikage partiu para eliminar o Sasuke, Ao foi instruído a ficar de olho no Hokage, que contou seu verdadeiro plano para eles. Ele queria se unir a todas as nações, formando um tipo de império, onde ele acabaria com qualquer possibilidade de guerra entre eles. Quando Sasuke chegou ao local, o Hokage e os seus guarda-costas aproveitaram a oportunidade para fugir, com Ao em sua perseguição. Em algum momento durante a fuga, o grupo de Danzo foi atacado pela técnica do Zetsu Negro, mas conseguiu despachar os clones. Ele então ordenou que Fu parasse Ao, e disse que a recuperação do seu Byakugan era uma prioridade, já que pertencia a um clã de Konoha. Embora ele tenha conseguido tirar o Ao do seu rastro, ele acabou não conseguindo recuperar o Byakugan. No caminho de volta para Konoha, Danzo e seus homens foram confrontados por Tobi na Ponte Samurai. Ele instruiu Fu e Torumi a distrair Tobi, enquanto ele abriria seu braço direito, mas os dois foram derrotados, e Tobi traz Sasuke até ele. Após ter seu braço liberado, os dois Uchihas viram que ele era composto de vários Sharingans, o que deixou Sasuke surpreso. O Hokage então diz que ele irá adicionar mais 2 Sharingans à sua coleção, que seria os de Sasuke e Tobi. Sasuke logo o questionou sobre o assassinato do clã Uchiha, querendo descobrir se os anciãos de Konoha realmente chantagearam Itachi. Danzo então confirmou a história e se questionou por que Itachi sacrificaria a paz para contar aquela verdade para o Sasuke. Irritado por Danzo falar sobre o seu irmão, Sasuke o esmagou com a mão do seu Susanoo, mas aquela vitória estava fácil demais. Apesar da sua aparente morte, Danzo saiu ileso do Susanoo, bem como os ataques subsequentes do Sasuke. Durante todo o tempo de luta, ele incitava Sasuke constantemente falando sobre o Itachi, o que o levou a desenvolver totalmente o seu Susanoo. Sasuke usou o Susanoo para disparar uma flecha em Danzo, que foi forçado a usar a liberação da madeira para desviar do ataque. Após Tobi assistir toda a luta, ele chegou à conclusão de que Danzo queria controlar a raposa de 9 caudas. Tendo em vista que ele tinha vários Sharingans,
além de células do Hashirama implantadas no seu corpo. Além de observar que ele estava usando o Izanagi, com os Sharingans em seu braço sendo sacrificados um a um para burlar a sua morte. Quando finalmente ficaram exaustos, Danzo e Sasuke prepararam cada um o seu ataque final. O Hokage acreditou que havia vencido e disse a Sasuke para ir se juntar ao Itachi. Ele disse isso antes de perceber que o Genjutsu de Sasuke o enganou. Enquanto ele pensava que ainda havia mais um olho Sharingan para poder usar, na verdade não havia mais nenhum. Seus níveis de chakra estavam esgotados, e sua nova lesão fizeram com que ele perdesse o controle das células do primeiro Hokage. E então ele foi forçado a cortar seu braço antes de se transformar em uma árvore gigante. Se recusando a aceitar a sua derrota, Danzo toma a Karin como refém e se prepara para usar o olho do Shisui para conseguir escapar. Mas Sasuke estendeu sua lança afiada a Chidori através de Karin para empalar Danzo no coração. Enquanto perdia sua vida aos poucos, Danzo lembrava de sua convivência com Hiruzen, vendo que ele nunca chegou aos seus pés e que nem mesmo conseguiu se tornar de fato um Hokage, o que ele tanto queria. Com seu último suspiro, ele proclamou que pelo bem do mundo e pela segurança de Konoha, ele levaria o Sasuke e o Tobi com ele para o túmulo. Então ele ativou o selamento reverso dos 4 símbolos, mas Sasuke e Tobi conseguiram sair do alcance do Fuinjutsu. Mesmo se sacrificando, ele foi capaz de destruir o Sharingan de Shisui, para evitar que Tobi o obtivesse, assim perdendo a sua vida após o seu último ataque e sendo levado para um dos esconderijos do Tobi, onde ele descobre sobre o olho do Shisui. Essa foi a história completa detalhada do Danzo Ushimura, um dos conselheiros de Konoha. Muitos dizem que ele teve um papel fundamental para o crescimento da vila após a morte do Tobirama Senju, e pode ser até verdade. Porém, seus ideais acabaram se perdendo por conta de sua ambição, e acredito que isso o levou a tomar decisões desesperadas, como tentar até mesmo matar o atual Hokage para obter o cargo. Isso não é algo normal e comum no dia a dia dos próprios ninjas da vila. Podemos dizer que Danzo é praticamente um novo Madara, que queria proteger a vila da sua própria maneira, através do poder e da força, querendo se sobressair em todas as outras nações shinobis. Por conta disso, ele acabou fazendo coisas terríveis, o que fez ele se tornar tão odiado pelos fãs de Naruto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixem sugestões aí abaixo de personagens que vocês querem que a gente traga a história aqui para vocês. Temos várias histórias que estão sendo preparadas em breve e logo serão lançadas aqui no canal. Então já garanta a sua inscrição e o seu like aqui nesse vídeo. Assim teremos certeza que você aí do outro lado está gostando do conteúdo e vai receber novos vídeos. E valeu!